Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Está pronto para mergulhar na palavra? Hoje nós vamos começar a leitura das cartas do apóstolo João, o apóstolo do amor. 1 João, capítulo 1. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Os escritos de João, que foi conhecido como o apóstolo do amor, são profundos e preciosos. Precisamos de uma vida inteira para absorver toda a sabedoria contida nesta pequena carta. João diz que Jesus é a vida. Jesus, a vida, estava no Pai, mas agora nos foi revelado. João tem um objetivo claro ao escrever a carta: que nós também possamos participar da alegria que ele contemplou ao ter comunhão com o Pai e com o Filho, tendo também nós a mesma comunhão que ele teve. Isso para mim é extraordinário. João inclinava a cabeça e abraçava Jesus. Ele se sentia o mais amado dos apóstolos e era quem tinha mais intimidade com o Senhor. E agora ele mesmo afirma: vos escrevo para que tenham a mesma intimidade que eu tive. Uau! Isso é sensacional. Nós podemos ter a mesma alegria que João teve ao se relacionar com o Filho, aquele que é a vida, a própria vida eterna. Você poderia imaginar algo assim? E João faz uma abordagem para nos ajudar a distinguir esta experiência. Afinal de contas, muitos dizem conhecer a Deus, mas não o conhecem. Por isso, João meio que resume Deus, ou o que ele viu e conheceu de Deus. E descreve também
Quais as consequências e sintomas de alguém que se relaciona com Deus? João resume Deus dizendo: Deus é luz e nele não há escuridão alguma. É com este Deus que estamos buscando um relacionamento íntimo e profundo. Um Deus que é luz e que não possui escuridão alguma. Não sei se você já compreendeu o que significa dizer que Ele é luz e que não tem escuridão. Mas penso que João está anunciando a dimensão da perfeição moral, da inteira integridade e da ausência de corrupção existente em Deus. Então, quando de alguma forma associamos a Deus uma natureza obscura ou mesmo injusta, devemos entender que esse não é o Deus que João está falando. Ele está apresentando um ser pleno e plenamente perfeito em sua essência, incorruptível em glória e profundamente bom em sua natureza. Esse é o nosso Deus. Agora, as pessoas que se relacionam com Ele sofrem alguns efeitos. Elas não permanecem da mesma forma. Perceba alguns efeitos descritos neste capítulo. João vai falar de alguns outros na sua carta, mas os que identifico aqui são os seguintes. Primeiro, temos comunhão ou passamos a ter comunhão uns com os outros. O primeiro efeito que o relacionamento com o Senhor nos proporciona é que passamos a viver conectados com os outros filhos do Pai. Conectar ao Pai significa estar conectado com quem está conectado com Ele ou com quem Ele quer se conectar. O segundo efeito é que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sim, aqueles que se relacionam intimamente com o Senhor recebem uma plena convicção de perdão e de purificação. Mas como isso ocorre? Como podemos contemplar esse perdão e essa purificação? João explica através de um profundo reconhecimento de pecados. Aquele que se relaciona com a luz consegue identificar muito bem sua própria escuridão e daí receber dele o perdão e a purificação. Charles Spurgeon disse certa vez que quanto pior você for, mais bem-vindo você é. Sim, nos relacionar com o Senhor não nos faz nos sentir mais santos, mas nos faz entender o quanto somos necessitados do perdão dele. Portanto, diz João, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. A escuridão aqui me parece não ser a prática do próprio pecado, mas a ausência da comunhão uns com os outros e da ausência do reconhecimento do próprio pecado. Se você reconhece que necessita se relacionar com os outros filhos do Pai e viver comunhão profunda com eles, se você reconhece sua condição miserável de pecador, muito provavelmente você está vivendo a conexão com o Senhor. A profunda convicção de perdão só pode ser promovida no relacionamento com Ele. Sim, quem se relaciona com Ele é constrangido pelo seu perdão, pelo perdão que Ele nos concede. Por isso, acreditamos que o relacionamento com o Senhor pode transformar o mundo. Você também quer ser transformado? Então, mais do que nunca, conecte-se com o Senhor. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas,
Como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.